É uma grande satisfação de encontrar vocês nesse auditório lotado para essa celebração do centenário do Congresso Regionalista. É muito importante e nós temos que estar vigilantes que um século depois do Congresso ainda temos que afirmar os valores culturais do Nordeste brasileiro com ênfase nas mais diversas oportunidades. Então, eu convido Maria Letícia para iniciar falando sobre o Congresso e Gilberto Freire Neto fazer a introdução e o outro sobre o Congresso. Mas essa nossa preocupação é grande porque há ainda hoje um certo resquício de uma supremacia do Sul-Sudeste sobre os valores do Nordeste. Eu me recordo quando Marco Maciel assumiu o governo de Pernambuco, me convidou para chefe da Casa Civil e Ângelo Castelo Branco como secretário de imprensa. Ele nos deu carta branca para que sempre que fosse necessário nós afirmássemos os valores do Nordeste, no folclore, na música, na gastronomia. E aí é que está. Nesse período, o chefe do cerimonial do Itamaraty era o embaixador João Augusto Médicis, de família pernambucana. Então, ele achava uma maravilha quando vinha aqui, porque sempre nas recepções encontrava a culinária pernambucana. Mas, com essas remoções periódicas do Itamaraty, veio outro grupo para o cerimonial. E na primeira visita a Pernambuco, um jovem diplomata chegou já com seu cardápio pronto. Eu disse, não, aqui o cardápio é feito por nós e nós temos autorização do governador de apresentar a comida pernambucana. Ele disse, não, a entrada tem que ser vol-au-vent. Eu sou muito calma, mas quando é necessário firmeza, eu sou mal criada. Então ele disse, aqui, vol-au-vent só se for de siri. Augusto Rodrigues e Emílio Schuller, que eram do nosso cerimonial, mas que ideia boa! E fizemos e foi uma delícia. Então, sempre nós temos que estar atentos para afirmar os valores culturais do Nordeste. Eu passo a palavra a Maria Letícia, sem vol-au-vent de siri. Bem, nós estamos todos juntos aqui, da Fundação Gilberto Freire, a Fundação Joaquim Nabuco, representante da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estamos todos juntos reunidos hoje para celebrar o centenário do Congresso Regionalista, que aconteceu entre os dias 7 e 11 de fevereiro de 1926. E eu penso que, não por acaso, a primeira celebração desse congresso está acontecendo exatamente aqui, na Academia Pernambucana de Letras. Gilberto Freire, muito jovem ainda, com 19 anos, ele já estava fora do Brasil há algum tempo, quando recebeu uma carta de França Pereira. França Pereira era acadêmico dessa casa e logo depois se tornou presidente da Academia Pernambucana de Letras. Lhe mandou uma carta avisando que ele tinha sido escolhido sócio correspondente da Academia Pernambucana de Letras. Eu penso que esse foi o primeiro gesto de reconhecimento que Freire recebeu de um grupo importante de intelectuais pernambucanos. E Gilberto Freire compreendeu assim também. Ele mandou uma carta para Oliveira Lima dizendo: com surpresa recebi ontem carta do Dr. França Pereira comunicando minha eleição para sócio correspondente da Academia Pernambucana de Letras. Não creio merecer a honra e digo-o sem falsa modéstia. A distinção me comove. A Academia Pernambucana de Letras não é uma academia qualquer. Tem passado, tem tradição, a ela tem pertencido gente pernambucana de alto valor. Depois ele entrou definitivamente nessa casa, por aclamação, ocupou a cadeira 23, que hoje eu ocupo com muita honra.
Bem, mas nós estamos celebrando o Congresso Regionalista porque ele foi muito importante para a nossa cultura. Nós podemos dizer que ele foi um divisor de águas, porque foi a partir dele que nós passamos a compreender a importância desse nosso imenso patrimônio cultural, que aprendemos a valorizar essa nossa cultura, que passamos a defender essa nossa cultura. O Congresso foi todo ele idealizado e organizado por Gilberto Freire. Mas as ideias do Congresso, os fundamentos do Congresso, acompanharam ele a vida toda. Desde ele muito jovem, já estavam presentes nas suas primeiras falas. Primeira vez que ele falou em público, ele tinha só 16 anos. Foi uma conferência que ele fez na Paraíba, com o título Spencer e o Problema da Educação no Brasil. Mas estava presente nas suas primeiras falas, nos seus primeiros escritos, quando claramente ele já falava na importância de preservarmos as nossas tradições regionais. Todas elas, já sentia ele, apesar de muito jovem ainda, todas elas ameaçadas. Ameaçadas por influência de outras culturas, ameaçadas pelo nosso próprio temperamento nordestino, um certo complexo de inferioridade nordestino, que achava que o importante era copiar hábitos, costumes, jeitos de outras culturas. E ameaçados também por um modernismo que, para se afirmar, para se impor, destruía sem nenhum critério quase tudo que fosse antigo. Então, derrubava árvores, derrubava casas, derrubava igrejas. Foi assim que derrubaram a Igreja do Corpo Santo, uma das primeiras erguidas aqui pelo colonizador português e que foi derrubada sem grandes necessidades para ampliação do carro no Recife Antigo. E aí não derrubavam só uma igreja, porque descaracterizavam um bairro, descaracterizavam uma cidade, enfim, descaracterizavam um tempo importante da nossa história. Bom, mas derrubavam também monumentos. Foi assim que derrubaram o Arco do Bom Jesus. Recife era uma das únicas cidades das Américas a ter esses arcos. Herança holandesa e do colonizador português. Os arcos funcionavam como portais de entrada, às vezes até para cobrar pedágio das carroças que passavam. O Arco do Bom Jesus ficava na Rua dos Judeus, que depois passou a se chamar Rua do Bom Jesus, exatamente em homenagem ao arco derrubado. Bom, mas aos 18 anos ele foi estudar nos Estados Unidos. Passou fora do Brasil 5 anos entre Estados Unidos e Europa. Mais tarde ele escreveu sobre esse tempo. Quando cheguei lá, era um homem sem fortuna e um nome por fazer. Então, esse período que ele passou fora foi muito importante para toda a sua formação intelectual e foi importante também para o seu regionalismo. Um regionalismo que aos pouquinhos foi se tornando, segundo Edson Nery da Fonseca, a principal vertente do seu pensamento, a principal vertente do pensamento freiriano. Bom, mas foi longe do Brasil que ele teve contato com ideias, com estilos, com escolas, para ele naquele primeiro momento inteiramente novas, como o imagismo, o cubismo francês, o expressionismo alemão. Teve contato também com pensadores, com escritores, ou porque conheceu pessoalmente, ou em conferências, ou mesmo através de livros. Ainda hoje nós podemos encontrar na sua biblioteca muitos livros adquiridos por ele naquele período, todos, a maioria deles, marcado ao lado do texto que ele julgava importante e muitas vezes feito algum comentário ao lado do texto que havia sido marcado por ele. Para alguns autores daquela época que ele leu, o lugar de origem teve muita influência em suas obras. Freire chamava disso de um regionalismo literário. Como Thomas Hardy, ele criou uma região rural fictícia de Wessex para falar de lugares reais, sobretudo de Dorset, a sua própria cidade. O mesmo com Maurice Barré, a obra foi influenciada por hábitos e costumes da região de Lorena. Giovanni Verga pela Sicília, Fialho de Almeida pelo Alentejo. Outros autores também. Walter Pater, ele dizia que Pater lhe preparou para ler Proust e que os dois, Pater e Proust, lhe deram gosto, palavras de Freire, pela recaptura. Muitos outros também, Christophe Benson, George Moore, William Morris, Charles Maurras, Tagore, Yeats, Annie Lowell, Lindsay,
Ifrans Boas, um antropólogo naturalizado americano, judeu de origem alemã. Foi seu mestre na Universidade de Colômbia e ele dizia que entre todos os mestres era aquele que causou melhor impressão. Todos esses autores influenciaram de uma maneira ou de outra o seu regionalismo. Bom, mas foi longe da sua terra, longe da sua aldeia que ele compreendeu que o lugar de origem, com todas as suas tradições, formavam o menino, quer dizer, influenciavam o menino, que depois se tornaria um homem maduro. Então, não se pode compreender o homem, ele dizia, sem compreender o menino. Talvez por conta disso, ele durante muito tempo quis escrever um livro sobre a história do menino no Brasil. Com esse sentimento, criou dois dos seus mais importantes conceitos. O do homem situado. O homem situado no seu espaço cria um espaço social, um espaço cultural, o espaço da sua tribo. E o conceito de tempo tríbio, o passado contido em um presente contínuo que segue em direção ao futuro. Esse conceito de tempo tríbio, ele se inspirou em Santo Agostinho. Está no livro 11, em Confissões. Santo Agostinho divide o tempo em 3 tempos presentes. O presente das coisas passadas, que era a memória. O presente das coisas presentes, a atenção. O presente das coisas futuras, a expectativa. Santo Agostinho inspirou muitos outros escritores e também pensadores. Um deles foi Eliot, que escreveu o seu Four Quartets, os 4 quartetos, traduzido por Ivan Junqueira, que diz: o tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro e o tempo futuro contido no tempo passado. Bom, mas foi longe da sua aldeia, longe da sua terra, que ele compreendeu definitivamente que o lugar de origem e a cultura de um povo são fatores determinantes na formação da identidade de um povo. Tanto que escreveu: são carne de sua carne, sangue de seu sangue. Pronto, de lá passa a escrever regularmente para o Diário de Pernambuco uma coluna que se chamava Da Outra América, quase sempre sobre temas regionais. Num desses artigos ele escreveu: pode-se dizer do brasileiro expatriado que ele sofre fisiológica e sentimentalmente saudades de sua terra. Ao longo dos anos e dos artigos, ele foi explicando essas saudades. Saudades dos cheiros. Quando sinto vir das casas o cheiro de munguzá e das igrejas o cheiro de incenso, sinto mais fé no futuro do Brasil do que ouvindo o hino nacional. Saudades também dos sabores. Ele escreveu um artigo inteiro em homenagem ao pirão. O título do artigo era Pirão, a Glória do Brasil. Ele aí dizia: como é que ainda hoje nunca ninguém pintou um quadro, escreveu um poema, compôs uma sinfonia ou ergueu uma estátua em homenagem ao pirão? Ele dizia: nada pode ser mais brasileiro do que o pirão. É que para ele o pirão era símbolo da nossa culinária brasileira, formada com influência das 3 culturas que nos formaram: o índio, o africano e o português. Tínhamos saudades também dos nossos doces regionais. Era o que ele mais gostava de receber quando estava fora. Aí ele escreveu: esses doces são o meu broquel, portanto o meu escudo, contra as forças sutis que tendem a desnacionalizar-me. Tinha saudades dos sons de sua terra, de todos os nossos ritmos, de nossa música, de nossa dança, nossas festas populares. Saudades até da maneira cadenciada, da maneira sem pressa que nós falamos a nossa língua, que para Freire era uma língua mole, doce e sensual. E para o filólogo alagoano Mário Marroquim, ele chamava de língua nordestina. Saudade, sobretudo, ele sentia das cores e da luz desse lugar. Cores próprias de um país tropical. A cor do mar, a cor do céu, o verde intenso de nossas árvores, a cor forte que usamos em nossas roupas, as cores fortes que pintamos as nossas casas. Tudo sob uma luz intensa que encantou a muita gente. Vicente Pison, quando avistou o Cabo de Santo Agostinho, disse: esse é o lugar de mais luz da terra. O mesmo fez Rocha Pita, em História da América Portuguesa.
Em nenhum outro lugar se mostra o céu mais sereno, nem madrugada e aurora mais belas. O sol, em nenhum outro lugar, tem os raios mais dourados. Aí escreveu Freire, e quem sentiu uma vez o encanto dessa luz, se sentirá sempre tentado a voltar a estas latitudes. O Recife é um lugar tropicalmente cheio de luz e de cor. Todos esses elementos foram considerados igualmente importantes para Freire. Todos eles. Cheiros, sabores, sons, ritmos, música, dança, festas populares, vestuário, habitação, móveis, culinária, artesanato, pintura, a própria natureza, jardins, cor, luz, trópicos, também anúncios, brinquedos, nomes de ruas. Todos esses elementos para ele se completavam, todos se encaixavam. Como se completam e se encaixam as peças do mesmo quebra-cabeça para formar um desenho lógico. Aos pouquinhos, então, ia se desenhando o regionalismo de Freire, um regionalismo único, abrangente, interdisciplinar, porque envolvia outras disciplinas, arquitetura, urbanismo, jornalismo, literatura. Portanto, era uma nova forma de ver, de sentir e de pensar essa nossa realidade nordestina. É com essa bagagem, então, que ele voltou para o Brasil em 23, apesar de muitos insistirem que ele ficasse lá, ele quis voltar a Pernambuco. Segundo ele, o ponto do Brasil que me julgo no dever de regressar, ao mesmo tempo que é a terra brasileira que me considero com direito de possuir, plenamente, completamente, como um macho ou uma fêmea, com todas as forças de que sou capaz. As feministas não gostaram disso não, mas foi o que ele disse. Trouxe com ele dois fortes sentimentos. O sentimento de que o que move o homem é a saudade do passado e a fé no futuro. Isso ele escreveu num artigo lindo que ele escreveu, chamado Em Defesa da Saudade. E o outro sentimento forte é um sentimento de mudança, um sentimento de ruptura que caracteriza todos os movimentos de vanguarda. Então, chegando aqui, passou a ser, como ele mesmo se definiu, um missionário de certo regionalismo, ao mesmo tempo tradicionalista e experimentalista, modernista e brasileirista. Aqui encontrou resistência e dificuldades. O que sinto é que sou repelido pelo Brasil, a que acabo de regressar homem, depois de o ter deixado menino, como se me tivesse tornado um corpo estranho ao mesmo Brasil. É incrível o número de artigos contra mim. A verdade é que me sinto identificado com o que o Brasil tem de mais brasileiro. Segundo Sérgio Buarque, essas são as mais importantes qualidades de Freire: convidar insistentemente ao debate e provocar sempre divergências profundas. Bom, no ano seguinte à sua chegada, criou o Centro Regionalista do Nordeste. Se Freire era a cabeça do movimento, o centro foi o coração do movimento. E agora vamos ao que nos interessa, que é o vídeo de Gilbertinho, que vai falar do centro, do congresso e do manifesto. A gente mandou imprimir alguns exemplares do manifesto, esse manifesto de 52, essa é a terceira edição do manifesto, que depois pode ser adquirida por quem quiser. Antes de terminar, eu queria só lembrar que Gilberto Freire chegou aqui um ano depois da Semana de Arte Moderna. Então, modernismo e regionalismo foram dois momentos da nossa cultura tão fortes, tão importantes, tão ricos, que sempre desperta discussões profundas e comparações são sempre inevitáveis. Então, modernistas comparados com regionalistas. Mário de Andrade com Gilberto Freire. O turista aprendiz com o mestre de Apipucos. Macunaíma com Casagrande e Senzala. A Semana de Arte Moderna com o Congresso Regionalista. Eu penso que esses dois movimentos foram muito mais complementares do que antagônicos. Eu penso que foram visões diferentes de um mesmo debate, porque o modernismo abriu as portas para uma grande criatividade em todas as áreas, conformando uma cultura que tem o rosto, a alma, o jeito do povo brasileiro, enquanto que o regionalismo nos ensinou a compreender verdadeiramente a nossa cultura, a valorizar a nossa cultura.
mas sempre lembrando a importância do nosso passado, da nossa história, da nossa gente, que só nos orgulha. Aí, não podemos deixar de referir verso de Ivanildo Villanova, nosso cantador, tendo sempre muito orgulho de ser nordestino. Obrigada. Agradeço a Letícia por essa aula de brasilidade e nordestinidade nesta tarde. No final dos anos 50, quando os grandes processos de integração estavam na Europa, em toda parte, sobretudo na União Europeia, se pensava que o mundo, os internacionalistas pensavam que o mundo, em termos de gastronomia, ia ser uma grande macdonização, que todos nós íamos comer a mesma coisa, porque estaria dentro de um processo de integração. Mas houve exatamente o contrário. As décadas posteriores provaram que nós nos apegamos muito mais às nossas raízes. Então, esse regionalismo de Gilberto Freire é uma vanguarda de décadas ao sentimento regional europeu, a tal ponto que, posteriormente à instalação da União Europeia, diante de movimentos, inclusive de separação dentro dos países que integravam aquela organização internacional, surgiu o Comitê das Regiões, que era uma forma de aplacar o desejo de cada região, às vezes dentro de um mesmo estado, de atender às suas raízes, à sua cultura, ao seu modo de ser. Então, o que aqui se viu e se sentiu na final da década de 20 e 30, a Europa vai sentir em 70 a necessidade de concretizar isso em termos dentro de um processo de integração através dos comitês de regiões, que hoje faz parte e tem um papel importantíssimo dentro do processo europeu. Bom, mas passo a palavra para Gilberto, que dará continuidade a essa tarde maravilhosa, que o nosso coração pulsa de alegria e de cocada, de nego bom, de ouro Souza Leão, um bocado de coisa que tem aí fora, quebra-queixo, ou doce japonês. Na época que se podia comer isso na porta do colégio. Hoje em dia, cocada, hoje em dia é um perigo. Minhas queridas, muito obrigado pela referência. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse dia de celebração. Dizer que fiz um dever de casa aqui, e fiz sem combinar em parte, porque achei que a gente podia dar um passo adiante, tentar interpretar os movimentos de Gilberto a partir do Manifesto Regionalista. Eu volto a dizer, nunca fez isso só. Tem um conjunto de pessoas, um conjunto de profissionais que estão ali, que participaram ativamente do congresso, né, que se realizou há 100 anos atrás, como os que aqui estão, né, também contribuindo para a reflexão daquilo que a gente visualiza de parte desse legado, né, e como a gente se projeta para o futuro. E aí eu estou colocando já um tempero da geopolítica. O estudo da geopolítica, né, a gente está vivendo um momento de desintegração e reintegração de tudo, de culturas, de territórios, né, o mundo está sendo redividido do ponto de vista das estruturas de poder. E a gente vivia no Brasil daquela época, nos anos 20, né, ainda reflexo da queda do Império e do início da República, de um modelo em que os estados, as províncias, os estados, eram as unidades máximas que existiam ali em termos de planejamento. E você não tinha, em absoluto, nenhuma outra forma de governar que não fosse negociando paulatinamente, né, o poder, né, do macro poder ao micro poder dentro dessas estruturas, dessas unidades de poder que é o Estado brasileiro, os Estados brasileiros. Então não existia uma região, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e dentro dessas unidades você não tinha um modelo de cooperação, de identidade
federativa, vamos dizer assim. Né? Quem era de Alagoas era de Alagoas, quem era de Pernambuco era de Pernambuco, quem era da Paraíba era da Paraíba, e não havia, né, nenhum tipo de reflexão sobre um modelo, né, de governança que de repente pudesse fazer sentido para todos. Né? O poder é que delimitava essas ações. Se a gente for fazer uma reflexão, a quantidade de pequenas revoltas que aconteciam nos quintais de casa eram gigantescas nessa época. A gente tem revolução todo ano aqui, né, nas nossas regiões. Né? Aqui mais no interior, aqui mais no litoral, mas sempre tinha um conflito, porque as identidades culturais elas não estavam estabelecidas. E aí, fazendo um paralelo à vida de Gilberto, Gilberto vai para os Estados Unidos, como bem comentou a Letícia aqui, aos 15 anos de idade, 16 anos de idade, e primeiro vai estudar no Texas, na Universidade de Waco, na sequência vai para Colômbia, Nova York. E Texas, estado altamente conservador, batista, né? Era um reflexo para ele muito forte aqui. Ele era aluno do Colégio Americano Batista aqui, né? Foi para a Universidade do Texas, Universidade de Baylor, no Texas, e tinha uma visão de mundo que provavelmente o ia colocar como um missionário na Amazônia. Era um desejo pessoal, era a imagem que ele tinha do seu futuro à época. E aí algumas coisas acontecem nesse mundo, né? Ele, na convivência, começa a perceber que o racismo do sul dos Estados Unidos era diferente de tudo aquilo que ele imaginava que pudesse haver entre relações humanas. E acontece um incidente, esse incidente é a queima de um negro na rua e foi banalizado, né, a discussão, ele tentou provocar uma reflexão por que aquilo estava acontecendo daquele jeito, e as pessoas simplesmente banalizaram, é assim mesmo, não se acostume, aqui acontece demais isso. E aquilo ali mudou a forma como ele via a religião dentro dos seus elementos de características culturais. Né? Ou seja, deveria existir uma outra forma de ver o mundo que não fosse balizar dentro daquele olhar batista à época. Ele vai para a Universidade de Colômbia, Nova York. A gente está vivendo a Primeira Guerra Mundial, um êxodo de pensadores europeus enorme para a cidade americana que mais crescia, que mais se desenvolvia, que era uma cidade global, uma cidade que já se colocava como um espelho do mundo. Né? Então ele vai ver uma industrialização absurda em Nova York, ele vai ver serviços modernos em Nova York, ele vai ver uma estrutura de sociedade completamente diferente daquilo tudo que ele imaginava. Né? E aquilo ali vai contaminando, ele vai visualizando, ele vai dividindo a mesa com pessoas das mais importantes, com artistas, com poetas. Né? Então ele vai adquirindo a competência por conhecimento adquirido ali naqueles ambientes, de escrever diferente, de usar ferramentas de literatura para trabalhar conceitos dos mais amplos, né? Para fazer com que esses conceitos pudessem fluir, né? De forma mais rica, mais natural, na hora que você fosse fazer uma leitura, que você pudesse fazer uma leitura e interpretar quase que como um filme fosse passando na sua vida. Isso tem uma influência, né? Vaquel Lindsay, né? Tem uma série de poetas americanos aí que tem, naquela época, a sua mais alta representatividade, que vão contaminando Emmy Lowell, né? Vão contaminando Gilberto. Gilberto vai convivendo com essas pessoas. Né? Rabindranath Tagore, né? Pensador, filósofo indiano na época, dos mais importantes. Então Gilberto está ali, dentro desse ambiente, e visualizando um mundo diferente daquilo que os outros países, por exemplo, poderiam estar vivendo em virtude daquilo que a Primeira Guerra Mundial representou, né, de 14 a 18, na própria Europa, que era a época a liderança do mundo. Moral da história, Gilberto vai para a Europa na sequência e vê uma Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial. Né? E essa Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial é que era a Europa que estava sendo projetada no movimento modernista, né, brasileiro, como referência. Ele fazia, mas não é isso que a gente tem que se representar. A gente tem que fazer diferente. Né? A gente tem que ter um olhar diferente para aquilo que nós somos. A gente tem que ter uma identidade própria. Né? Se a gente fizer uma comparação ao mundo de hoje, a gente vai visualizar exatamente aquilo que a Europa nunca fez, que foi se integrar culturalmente.
ela não é um espaço territorialmente integrado. Né? Eles falam hoje 5, 6 idiomas na escola, mas eles não comem a mesma comida. Não comem a mesma comida. Eles não sentam na mesma mesa. Eles não têm o mesmo carnaval. Eles não têm as mesmas festas culturais. Cada um está segregado dentro do seu próprio território. Então, são 50 países, alguns integrados dentro de uma unidade europeia, outros não, né? Que a gente chama geograficamente de Europa, mas tem uma União Europeia dentro dessa Europa geográfica, União Europeia. Né? Dentro da União Europeia, 30 e poucos países, e se você olhar esses 30 e poucos países, eles ainda não sabem o que querem fazer juntos. Não há unidade de pensamento, não há unidade de governança política, não há unidade de identidade cultural única, não há absolutamente nada disso. Por mais diversa que seja essa identidade cultural. O Gilberto antecipava isso. Gilberto, quando volta para o Brasil em 26, visualizou o Recife sendo renovado. A derrubada de uma série de antigos referenciais da nossa cultura arquitetônica, a construção de tantos outros, pela modernização da cidade. Não que não deva haver, não é? Mas sem o devido debate, sem a devida qualificação, é a desconstrução para uma reconstrução de algo que, de repente, tinha identidade territorial, que deixou de ter, por outra coisa que efetivamente não vai representar para um futuro breve, para aqueles que habitam, né, o seu espaço carinhoso, afetivo, de permanência. E esse é o grande debate que provoca Gilberto. Né? Então, em 26 acontece exatamente isso, a reflexão sobre a semana de 22 e a projeção, não para Pernambuco, mas para uma região que ainda não existia geopoliticamente, né? Que é maior do que Pernambuco. E aí eu faço parâmetro com a Europa. Né? A nossa União Europeia seria o Nordeste brasileiro, que não vai existir geopoliticamente até 1970, como unidade. Tá? Vários exercícios foram feitos aqui no Brasil para se regionalizar o país. Tá? Em 1905, alguns exercícios de 4, 5 estados brasileiros chamam de Nordeste Setentrional. Aí vão fazendo outros exercícios. Em 1913, outras reflexões vão recortando o país novamente, né? Amazônico, leste, sul, né? E vão colocando estados dentro de uma certa lógica. Essas lógicas nunca acompanharam o olhar sobre a população. O IBGE de 1936 até 36, nenhum outro ferramental de identificação territorial que usasse outras ferramentas além da geografia física, do clima, da morfologia do território, era utilizado como referência. E Gilberto se antecipa a isso. O Gilberto começa a dizer, existe uma certa identidade cultural aqui que a gente precisa trabalhar. E aí a moda, a gastronomia, os festejos populares, os ciclos, Carnaval, Semana Santa, Natal, ciclo junino, eles começam a ser construídos com o passar do tempo, de forma para que essa territorialidade passasse a ter no comportamento humano o seu diferencial. Seja mais uma parte importante a ser analisada para se estabelecer uma identidade territorial. A partir daí, o que é que vai acontecendo? Organismos nacionais vão sendo constituídos. Né? Nasce o IBGE em 36, vai nascer em 37, Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo Melo Franco, Gilberto Freire, Maria Andrade. São esses movimentos que começam a dar identidade aos patrimônios culturais existentes no país. E aí o Nordeste, por ter um dos patrimônios mais antigos do Brasil à época, passa a ser um referencial. Estados nordestinos que têm grande massa de patrimônio tombado. Pernambuco, Bahia, Maranhão. Então a gente começa a colocar, não é, qualidade no conteúdo que está sendo discutido, não é, para que
que esse conteúdo passa a se somar como uma vantagem a ser parte da definição daquele território que estava precisando de um olhar diferenciado, de autovalorização na maioria das vezes, porque nós éramos menosprezados. A gente era pequenado, a gente era mantido, como nosso Jorge Cabral sabe bem, durante todo o nosso ciclo revolucionário, né? O Império sempre queria deixar Pernambuco ali fora do jogo, né? Vamos deixar de falar sobre Pernambuco, porque se a gente fala de Pernambuco, Pernambuco cresce, tá? Então vamos ficar quietinho aqui e deixa Pernambuco morrer sozinho. E aí o trabalho foi ao contrário. Vamos nos valorizar, porque a gente não depende do governo central, a gente não depende dos outros, a gente só depende da gente mesmo. Vamos nos valorizar. E aí a gente passa a fazer um trabalho de qualificação, mas que vai além de Pernambuco. Então, esse trabalho de Gilberto em 26, ele é uma ponta do grande exercício de sua vida. Passar na Constituição do IFAM, e durante o primeiro ciclo de